O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando, os cegos enxergando, e glorificaram a Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Neste tempo do Advento, este tempo de preparação para o Natal, nós ouvimos atentamente, assim deve ser, a palavra de Deus, porque é a palavra que deve nos revelar o mistério de Deus, nos direcionar nesta caminhada para o próprio Deus. E nos acompanha neste período de Advento o profeta Isaías, que é chamado o profeta da esperança, porque fala para um povo que se encontra numa situação de provação, muitos já não têm mais esperança, perderam a confiança, mas o profeta vem falar em nome de Deus, trazer esperança, anunciar um novo tempo, que haverá um tempo de fartura, um tempo de liberdade. Deus não esquece o seu povo e virá ao seu encontro. E ele fala deste novo tempo, descreve este novo tempo com a imagem de um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Portanto, um tempo de fartura, um tempo de alegria, de confraternização, em que não haverá fome, em que as pessoas poderão comer, poderão festejar. E que esse tempo novo vem para todos os povos, não é somente para o povo de Israel, mas para todas as nações, porque Deus vai congregar, o Senhor vai congregar todas as nações.
vai tirar o peso, o jugo, a escravidão que pesa sobre as nações, sobre os povos. Eliminará para sempre a morte, até mesmo a morte será destruída. Estes povos serão consolados. E todos reconhecerão o Deus verdadeiro, um Deus que veio ao encontro do seu povo, veio ao encontro do ser humano, um Deus que se faz conhecer. Todos verão então a sua glória, experimentarão a sua misericórdia. A profecia de Isaías, essas promessas feitas, serão realizadas com a vinda de Jesus, o Filho de Deus, que é enviado para realizar tudo aquilo que Deus promete através dos profetas. O Evangelho de hoje fala justamente de Jesus realizando os sinais messiânicos. No tempo do Messias haveria fartura de bens. No tempo do Messias, as pessoas iriam ser curadas dos seus males, as pessoas iriam ter vida plena. E aqui o Evangelho fala que numerosas multidões aproximavam-se de Jesus, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Colocavam aos pés de Jesus e Jesus os curava. Sinal do seu poder, o sinal de que Ele é o Messias, o Filho de Deus. Devemos aqui lembrar aquela passagem do Evangelho em que João Batista manda os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias ou deveriam esperar um outro. E a resposta de Jesus: vão e digam a João que os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos caminham. Se existem esses sinais, é porque Ele é o Messias. Portanto, Jesus é o Filho de Deus, o Messias, que está realizando esses sinais no meio do povo, para que acreditem nele. Ele vem trazer a vida para as pessoas, vem trazer a libertação, porque Deus não quer que seus filhos sejam privados da vida, mas que a tenham. Como Ele mesmo disse: eu vim para que todos tenham a vida e a tenham em abundância. Por isso Ele cura, liberta as pessoas de suas doenças. E o povo fica admirado ao ver Jesus realizar essas obras e glorificam a Deus. Esta multidão que seguia Jesus não se preocupou com algo importante, com a comida. Seguiu Jesus numa região de deserto e já fazia 3 dias que estavam seguindo Jesus. E Jesus se dá conta que aquela multidão está faminta. E diz: eu não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. E os discípulos de Jesus dizem: onde é que nós vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Nós não podemos fazer nada. O melhor seria despedir este povo para que voltem para suas casas e possam alimentar-se. Não temos comida suficiente
para toda esta multidão. Portanto, os discípulos procuram uma solução muito prática: mandar que as multidões voltem para as suas casas. Mas Jesus pergunta: quantos pães tendes? E eles respondem: 7 e alguns peixinhos. Coisa insignificante. E Jesus então manda que a multidão se sente e toma esses 7 pães, esses 2 peixes, agradece e os multiplica. E todos comem e ficam saciados. Jesus tem compaixão daquele povo. O modo de agir de Jesus é diferente dos discípulos. Os discípulos devem aprender ainda com Jesus, estão aprendendo. Jesus tem compaixão da multidão, enquanto que os discípulos preferem que as multidões sejam despachadas. Jesus dá a responsabilidade para eles de recolher aquilo que eles têm e depois de dividir ao povo. Jesus dá uma responsabilidade para os discípulos. O discípulo de Jesus deve pensar como ele, deve assumir compromisso, deve assumir responsabilidade. Porque é muito fácil, diante de uma situação de alguém que está necessitando, dizer que não podemos fazer nada, ou simplesmente dar alguma coisa e despachar aquela pessoa, sem comprometer-se, sem ter sentimento de compaixão pelo outro. Jesus, ao contrário, ele sente a dor, sente a necessidade das pessoas. Portanto, nós, como discípulos de Jesus, devemos ter essa atitude. Não podemos simplesmente despachar as pessoas que passam pela nossa vida, que nós encontramos, ou simplesmente dar uma ajuda e não interessar-se por ela. Aquilo que eu digo para vocês, digo em primeiro lugar para mim, que às vezes nós fazemos isso, encontramos as pessoas, não escutamos, não nos interessamos, despachamos simplesmente sem ouvir. Jesus nos ensina que é necessário ter compaixão. É necessário que haja solidariedade. Mas antes da solidariedade, é necessário que exista a justiça. Nós temos um ditado: o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. O pouco que temos, quando existe solidariedade, quando existe partilha, todos podem ser ajudados. Há bens para todos. Quando há muito, mas não há espírito de partilha, quando Deus não está nesse muito, então as pessoas se tornam egoístas e se tornam injustas. Porque a situação pela qual nós passamos é que muita gente passa fome, é porque falta não só a solidariedade, mas, como dizia, falta em primeiro lugar a justiça. Porque o muito fica nas mãos de poucos. E aquilo que deveria ser distribuído para o bem de todos, as pessoas acumulam injustamente.
Então alguém compra uma joia de quase R$1 milhão, enquanto existem crianças desmaiando de fome na escola, nas creches. Alguém que acumula dentro das suas casas milhões, alguém que com dinheiro público constrói impérios de comunicação, televisão, rádio, coisas mais, pessoas que compram mações e assim por diante. O muito sem Deus, o muito que se torna injusto. Então é muito difícil que as pessoas tenham o pão na mesa quando há uma situação de tamanha injustiça. Portanto, em primeiro lugar, é necessário que haja essa justiça. Depois, a partilha, a solidariedade. Aqueles que têm bens, fruto do seu trabalho honesto, e que precisa então ser solidário, movido pelo espírito cristão, pelo espírito de fé, seja solidário, partilhe com os irmãos que necessitam. Não podemos esperar milagres. O que nós devemos fazer é escutar a palavra de Deus e seguir o caminho que Jesus aponta para nós. É necessário que haja conversão. Quando nós nos convertermos do nosso egoísmo, quando nós deixarmos de ser injustos, então haverá pão, haverá vida para todos, e não somente para alguns privilegiados. Aprendamos, portanto, do Senhor o caminho que nos conduz para a vida plena, que é o caminho da compaixão, da misericórdia, do amor, que nos leva à solidariedade, nos leva ao encontro dos nossos irmãos e irmãs. Neste tempo de Natal, é tempo de colocar em prática os ensinamentos que nós recebemos de Jesus. Sejamos solidários, participemos de todas aquelas iniciativas para que contribuamos, para que muitos irmãos e irmãs possam também eles celebrar o Natal, tendo algo na mesa para comer. Deus nos convida a este gesto de amor. Se assim o fizermos, estaremos sendo verdadeiros discípulos de Jesus, como Ele ensinou aos seus discípulos. Vocês devem assumir, vocês devem partilhar, devem estar à disposição dos seus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.